Sabe aquela sensação incômoda de conflito entre ganhar a vida e ao mesmo tempo manter a própria integridade? Pois é, essa tensão está bem no centro da nossa análise de hoje, onde a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora do livro Antifrágil. Ok, vamos direto ao ponto. O que é que define a vida de alguém? É a ética que guia a escolha da profissão, ou será que é a profissão que acaba moldando a ética, as crenças de uma pessoa? O autor defende que, hoje em dia, o que mais se vê é o segundo caso. Gente que vai ajustando as próprias convicções para caber dentro do emprego. E é aí que a gente entra num paradoxo bem moderno. Essa busca toda por sucesso, por riqueza, que deveria, em tese, nos libertar, muitas vezes acaba virando uma nova forma de escravidão. Vamos entender como é que isso acontece. Essa citação, que é bem irônica e vem de um personagem do livro, o Tony Gordo, ela pinta um quadro perfeito. O dinheiro, por si só, não compra a liberdade. Alguém pode ter muita grana e, mesmo assim, ser escravo de um sistema, de um emprego, de uma imagem. A liberdade, como a gente vai ver, é mais um estado de espírito. E o que alimenta essa armadilha? Bom, é um conceito da psicologia chamado de ester hedônica. Funciona assim: quanto mais se ganha, mais se gasta. As pessoas se mudam para bairros mais caros, começam a se comparar com vizinhos ainda mais ricos e ficam cada vez mais dependentes do emprego para bancar esse estilo de vida. A ganância em si é antifrágil, mas as vítimas dela não são. E essa situação toda lembra muito o mito de Tântalo. Essa classe de pessoas vive atormentada. A satisfação está sempre ali, pertinho, mas nunca ao alcance. É uma busca que não tem fim e que só gera dependência, não liberdade. E o ponto crucial é como confiar na opinião de alguém que está preso nessa corrida. Agora vamos mudar um pouco o foco. Qual é o perigo para a sociedade quando pessoas sem essa independência toda começam a dar opinião sobre assuntos públicos? É aqui que entra um filtro que é essencial. A questão vira outra. No meio de tanto barulho, como saber em qual opinião confiar? A resposta está num conceito fundamental, que em inglês se chama skin in the game, ou traduzindo, arriscar a própria pele. Olha só que interessante essa divisão de profissões que a gente vê aqui. De um lado, tem aqueles que são convidados a serem oportunistas, ou seja, as opiniões deles podem ser facilmente influenciadas por interesses pessoais. Do outro, os protegidos da pseudoética, quer dizer, gente cuja profissão meio que os protege de ter que adotar uma ética de fachada para sobreviver. A grande diferença? Geralmente, o segundo grupo tem menos a ganhar ou a perder ao dizer a verdade. Então, fica aqui uma ferramenta prática, uma regrinha de bolso para filtrar o que se ouve por aí. Antes de aceitar um conselho, principalmente sobre assuntos que afetam todo mundo, vale a pena se perguntar: essa pessoa tem algo a ganhar com essa opinião? Ela vai sofrer alguma consequência se estiver errada? Resumindo, ela está arriscando a própria pele? Se as respostas indicarem que não existe risco pessoal, a opinião provavelmente não vale muita coisa. E essa falta de arriscar a própria pele leva a situações bem perigosas, onde a diferença entre o que a lei permite e o que é eticamente correto vira um abismo. Vamos analisar um caso real para entender melhor. O autor chama isso de problema de Alan Blinder, que era um ex-vice-presidente do Banco Central dos Estados Unidos. O esquema era até simples: usar conhecimento privilegiado de ex-reguladores para burlar os limites do seguro de depósito para clientes super ricos. A defesa? É legal. Mas o mais chocante é que a mesma pessoa argumentava publicamente que o cidadão comum não deveria ter acesso a esse tipo de proteção. E aqui está o pulo do gato. A complexidade das regras não cria justiça. Ela cria brechas. Quanto mais complicado o sistema, mais fácil fica para os insiders, para quem tem conhecimento especializado, explorarem essas brechas. Isso cria uma assimetria gigantesca de informações e riscos, onde eles lucram e o público, no final, é quem paga a conta. Fica claro que a complexidade do sistema é o problema, né? Ela cria as brechas para os espertos. Se é assim, a solução talvez não seja criar mais e mais regras. Para onde a gente olha, então? A resposta, segundo o autor, não é um sistema novo, mas sim uma virtude pessoal, uma redefinição do que realmente significa ser livre. Para os gregos antigos, ter liberdade de opinião estava ligado a não precisar de um trabalho para sobreviver, a ter tempo livre. Mas a visão do Tony Gordo é mais democrática, sabe? Não tem a ver com riqueza ou status. Tem a ver com a qualidade que vem de dentro. E aqui está a definição. É simples, mas muito poderosa. Uma pessoa livre é aquela que não pode ser coagida. É alguém que mantém o controle sobre as próprias ações e, por consequência, sobre as próprias opiniões, não importa quais sejam as pressões de fora.
No fim das contas, o que realmente importa não é o que se tem, mas o que se é. A verdadeira independência, essa capacidade de ser dono da própria opinião, não vem do dinheiro no banco ou do cargo que se ocupa. Ela vem da coragem pessoal. Como diz o autor, os frouxos já nascem frouxos, não são criados. Eles vão continuar sendo frouxos, não importa quanta independência se dê a eles. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Diante de tanta pressão profissional e social, das esteiras hedônicas e dos sistemas complexos, fica a questão: até que ponto é realmente possível ser o dono da própria opinião?